Fala, meu amigo aquarista, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que é iluminação. Eu estou aqui na sala, né, dos corais, e quero falar. O assunto iluminação é alguma coisa, é um assunto muito amplo. Então hoje eu vou falar de um tanque específico e dar algumas dicas aí do que eu acredito que seja interessante, né, em termos de luz e outras coisas a mais. O tanque que eu vou falar é esse tanque que está à minha esquerda, que é um tanque de acróporas, onde eu selecionei as acróporas que eu percebo que vão bem num par mais alto. Então, o objetivo desse tanque aqui é, durante o pico do fotoperíodo, manter entre 500 e 600, uma média de 500 de par, tá? De ponta a ponta. Esse tanque ele tem 1,40 m de comprimento por 75 de largura, é um tanque bem largo, por 30 de altura. É um mudário, então ele é baixo. Tá? Não faria mais um tanque de 30. Meus mudários, depois que eu fiz esses, eu faço sempre de 40, não gosto dessa altura, mas isso posso deixar para um outro vídeo, uma outra conversa. Sobre a iluminação que eu tenho aqui, tá? Isso aqui é para vocês terem ideias, tá? Vocês precisam ver que aqui eu tenho muito coral, muita colônia, e eu preciso maximizar a área de cultivo. Então vocês vão ver que eu tenho bastante luz, porque eu quero ter uma uniformidade no meu par durante o pico do fotoperíodo. Então eu tenho 4 Riff Pro G2, que é uma luminária nova, da Forfish, e ela é bem interessante porque, além de eu ter gostado do espectro dela, que é bem balanceado, ela tem lentes que tem uma abertura muito boa, então faz melhorar aí, maximizar a luz. Duas barras da Forfish, as Smart Líneas, Blue Light, é um espectro bem azul, bem legal, bem bonito, e 4 T5. 3 Aquablue especial e uma Coral Plus. Tá? Eu não abro mão das T5 aqui nos meus tanques, apesar de ser algo que, né, dizem ser ultrapassado, para mim ainda é bem atual, eu gosto bastante de usar. Eu faço um fotoperíodo de 12 horas, tá? São 3 horas de rampa para subir, 3 horas para descer, e um platô aí de 6 horas. Durante essas 6 horas aí de platô, eu mantenho as luminárias em todos os canais a 70% e as T5 ligadas durante essas 6 horas. Então, elas só ficam ligadas nesse tanque durante esse platô, tá? E na hora que eu estou fazendo a rampa de descida, eu estico um pouco os azuis, porque nas minhas observações aqui, tá? Eu sou um cara prático, né? De fazer, de observar. Esse espectro mais azul me ajuda na coloração dos corais. Então, depois que eu estico aí faço essas 6 horas com paralto, ainda mantém um pouquinho de paralto, mas só no espectro mais azulado, e, e, e o resultado é bem positivo. Uma coisa muito importante aqui, com essa quantidade de luz, principalmente de módulos, que eu poderia ter tá até usando 3 módulos, né, mas estou usando 4, é que eu não trabalho com as luminárias em 100%. Então eu acabo preservando os componentes da luminária e fazendo com que elas tenham uma durabilidade maior, né? Então os LEDs permanecem aí, por mais a vida útil deles aumenta. Agora, a gente não pode nunca deixar quando a gente fala de luz, né, a gente não pode deixar de falar, ainda mais luz mais forte, não pode deixar de falar de fluxo, nutrientes e reserva alcalina, parâmetros, né? Então, quando a gente tem um trabalho aí com uma luz mais forte, principalmente, na verdade, assim, circulação para mim é tão importante quanto luz, mas principalmente é, é, com a luz um par mais alto, a gente precisa ter uma circulação forte, alternada, fluxo bem forte, para ajudar os corais a passar, né, por esse período de luz alta sem estresse. Tá? Então, o que acontece? Né? Quando o coral está ali
fazendo, a zooxantel ela tá nesse processo de fotossíntese, né, durante o pico de luz acelerado, né, devido a essa demanda alta aí de par, é, ela reproduz resíduos, né, que acabam sendo tóxicos para as acróporas se permanecerem lá. Então, o fluxo ajuda a limpar, né, esses resíduos metabólicos dos animais. Então, por isso que é muito importante você ter uma circulação que condiz com a sua iluminação. Senão você vai causar episódios de branqueamento aí nos seus animais. Tá? Uma outra coisa também é que a circulação forte ela acaba produzindo esse movimento na lâmina d'água, na superfície, que ajuda a distribuir a luz de forma melhor. Então, isso é muito importante também. Quando a gente está fazendo até uma medição de par, você vê como o par muda quando a circulação está ligada. Né? Ele fica ali alternando. Isso é uma coisa positiva durante esses períodos. Agora, sobre nutrientes, né? Aqui eu costumo deixar entre 0,03 a 0,1 de fosfato e nitrato de 5 a 15. Tá? Tento deixar o mais estável possível, mas se eu falar que fica redondo isso daí, vou estar mentindo, né? Então, apesar de eu fazer um acompanhamento bem de perto nos nutrientes, existem variações, né? Não são grandes variações, mas existem, e eu estou sempre corrigindo. E eu percebi, né, ao longo dos anos, que, para mim, funciona melhor esses nutrientes mais altos, principalmente em sistemas com mais luz. Isso eu aprendi muito também com o meu sistema do som, que no verão chega a 1.000, mais de 1.000 de par, e se eu tiver com meus nutrientes próximos de zero, eu tenho episódios negativos lá de branqueamento. E eu acredito que a biodisponibilidade desse de fosfato e nitrato na água, né, esse excesso, né, que aparece em testes, ele ajuda a dar uma amortecida nesse excesso de luz. Tá? Isso é uma visão minha, né, de prática, aqui, de observar, de testes que eu fiz. Com certeza vão ter pessoas que trabalham de formas ao contrário, totalmente diferente da minha, com muito sucesso. Mas, para mim, dessa forma, funciona bem, junto de uma reserva aí entre 7 e 8. É o kit perfeito aí para eu manter os meus bichos aí, para eu tocar os meus sistemas. Então, estou sempre procurando estar dentro dessas janelas aí, aliado a uma luz de qualidade e uma luz que tem uma boa cobertura em cima dos tanques, mas um fluxo adequado. Agora, se eu fosse falar para vocês, se eu fosse dar uma dica, né, do amigo aí aquarista que está querendo dar um upgrade aí na sua iluminação, ou mesmo que ele esteja querendo, está projetando um aquário novo, eu falaria o seguinte: quando for escolher os seus módulos aí, né, hoje em dia o pessoal, a maioria da iluminação é LED, né? Sempre vá, né? Boa parte dos fabricantes sempre coloca o mínimo e o máximo ali da luminária, né? Ou na mediçãozinha de par ali mostra sempre um quadrado menor e um maior ali, um retângulo, né? Onde o par fica ali mais concentrado. Sempre escolha assim a sua luz pela medida menor ali do fabricante. Então, se ele recomenda de 40 a 70 centímetros, pensa sempre em 40 centímetros. Tá? Dessa forma, você já vai eliminar sombras no seu sistema, vai diminuir, né? Eliminar eu não digo, mas você vai diminuir. E nas laterais, se possível, escolha colocar barras ou tecido, né? Barras de LED hoje em dia é o mais comum, porque você vai notar como faz diferença uma iluminação lateral, né? Um aquário com boa cobertura de luz. Você vai notar nos seus animais a diferença que faz. Nas suas acróporas, nos seus LPS, nos seus incrustantes lá, na eufilias. Melhora o aspecto, né? Se diminui a sombra do seu tanque, então você vai melhorar os aspectos de coloração, a saúde do animal fica diferente, o crescimento fica diferente. Então, vale muito a pena
investir na iluminação e, obviamente, na circulação junto, como eu falei anteriormente. Tá? É, tudo que você for fazer no seu sistema, é importante você fazer gradualmente, semana a semana, porque com certeza os resultados vão vir de forma adequada quando você faz dessa forma. Não adianta você chegar e mudar tudo de uma vez, repentinamente, que uma coisa que poderia te dar um resultado positivo vai te dar um resultado negativo na maioria das vezes. Tá? O coral vai sentir. Então, sempre faça devagar, sem pressa, e o resultado vai vir quando faz dessa forma. Se possível, também tiver um amigo aí, ou poder investir num medidor de par. Eu vi até esses dias alguns no AliExpress, um medidor que parece bem legal. Estava saindo na casa de R$ 1.000 com imposto. Às vezes você junta você mais três, quatro amigos, tem lá, deixa lá, quando precisar usa, quando mudar a configuração usa, sai baratinho e é uma coisa boa e vai te, não é tudo, o par, você se balizar pelo par não é tudo, mas ele vai te dar um guia, vai ser algo legal, um diferencial aí na hora de você introduzir seus animais ou fazer a configuração das suas luminárias, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. Videozinho curto e rápido. Logo a gente faz outro aí, falando de outros tanques. Se possível, inscrevam-se no canal, né? Curtam aí para engajar. Pode fazer perguntas também, que eu sempre respondo todas. E é isso. Espero que gostem. Até o próximo vídeo e um forte abraço.